Bom dia pessoal, um ótimo domingo para todos. Eu queria destacar alguns pontos da entrevista do general Dutra, por ocasião da CPI dos atos antidemocráticos que foi realizado na Assembleia Legislativa do Planalto. Na verdade, esta CPI ela tem por objetivo, de forma muito reservada, passar pano na manga, aos verdadeiros atos antidemocráticos, que foram aqueles de supressão aos movimentos democráticos. Os movimentos que me refiro, a manifestação pacífica e ordeira, que vinha sendo realizado em frente aos quartéis de todo o Brasil, e em especial no dia 8, até o fatídico momento em que os infiltrados adentraram, com a permissão inclusive do general G. Dias, e praticaram aquele ato de atrocidade, que ser nada mais nada menos do que a destruição do patrimônio público, e pegaram esta fatura e colocaram na conta daquelas pessoas que estavam lá fora, cerca de 1.500 pessoas, as quais foram presas. Uma verdadeira conspiração. Então, claro, anteciparam aí essa investigação, à CPI, do dia 8 de janeiro, que provavelmente iniciará agora na próxima quarta-feira. Mas aí já deu para ver alguns entendimentos, o depoimento do general Dutra foi de extrema relevância para nós entendermos a postura desse general, que era comandante do quartel-general, no quartel do Planalto, ali, o que nós chamamos de quartel-general. E ele foi afastado depois pelo presidente Lula, e foi bastante esclarecedor, porque nós passamos a observar como foi o teatro de operações, ou seja, todo o planejamento para a prisão dos manifestantes, e qual a participação, até onde iria a participação das Forças Armadas, em particular do Exército. Pessoal, teve praticamente total participação, foi o Exército Brasileiro, junto aos generais, esse general Dutra, que era o comandante, participou do planejamento, junto com o ministro da Justiça, com o próprio Lula, que deu a ordem. Mas vamos destacar alguns momentos aí, porque eu sei que muitas pessoas não assistiram por completo o depoimento dele, lá em Brasília, e pegos às vezes pontos isolados, e selecionado pela mídia, e muitas vezes pela grande mídia, e não mostra as principais informações, para nós chegarmos a um senso comum. Então vamos lá. E eu virei para o doutor Ricardo, essa operação é muito complexa. Nós temos que planejar essa operação, senão tem o risco de morrer gente. Ele virou para mim e disse assim: general, o senhor está me dizendo que eles estão armados? Eu disse: não, senhor, doutor Ricardo. Eu estou dizendo para o senhor que a Praça dos Cristais não tem iluminação adequada para uma operação noturna, que a Praça dos Cristais tem várias pedras portuguesas, que a Praça dos Cristais tem degrau, que a Praça dos Cristais tem um lago no meio da Praça dos Cristais, que no acampamento ainda tem espeto de churrasco, faca de churrasco, as pessoas estão cansadas, tem mulher, tem idoso. Se nós entrarmos sem planejar, vai ter gente que pode morrer até afogada no lago. Bem, pessoal, aí General Dutra ele esclarece de como foi o contato dele com o Ricardo Capelli, que foi a pessoa indicada pelo Lula para assumir o GSI no lugar do G. Dias. Ele é o assessor direto do Flávio Dino, do Ministério da Justiça, um secretário, uma espécie de secretário-geral, até então, do Flávio Dino. É formado na USP, então tem a formação universitária, e ele é da linhagem do Flávio Dino, para vocês terem ideia de quem é esse Ricardo Capelli que ele se refere neste contexto da conversa. Então, este trecho aí da conversa deixa claro que o próprio general Dutra, ele confirma, havia crianças, havia idosos, não estavam armados, isso é de notável saber, público,
que os movimentos sempre foram pacíficos, conforme a Constituição, no artigo 5º, né, que é permitida a manifestação pacífica e ordeira. Então, o movimento era composto por crianças, né, adultos, idosos, pessoas desarmadas, e neste momento o general Dutra manifestou a preocupação em efetuar a prisão das pessoas naquele momento, ou daquela forma. Daí ele manifestava a forma como efetuar esta operação. Haja visto ali no cenário, havia um lago, havia espeto de churrasco, porque as pessoas estavam acampadas. É claro que existia faca, porque se corta carne com faca, mas não era o objetivo de agredir ninguém, era para cortar carne para o churrasco, né? Enfim, poderia acontecer um incidente grave ali, pessoas se machucarem, porque as pessoas poderiam se assustar por ocasião desta prisão, e ele manifestou esta preocupação, né? Os danos pessoais. Até então, como ele disse, apenas estavam lamentando danos materiais, mas a partir desta operação que o Flávio Dino, o Ricardo Capelli e o Lula queriam fazer, logo prender logo as pessoas de qualquer jeito. Ele, como tinha um conhecimento, né, tático de operação, ele, olha, não pode ser dessa forma. Ele foi a pessoa responsável por ter mais cautela na prisão. Mas que em seguida você vê que foi tudo, a forma como prenderam, foi tudo arquitetado e planejado com a participação ativa do Exército, inclusive deste general Dutra. Vamos ver os próximos passos aí. E passou o telefone para o presidente. Para mim foi uma surpresa. Eu nunca imaginei falar com o presidente da República naquele momento. E falei exatamente assim: presidente, boa noite, aqui é o general Dutra, comandante militar do Planalto. Ele falou: general, são criminosos, têm que ser todos presos. Eu disse: presidente, ninguém tem dúvida disso, estamos todos indignados, serão. Chama atenção a satisfação aí do general Dutra em conhecer o presidente Lula, não é? E a forma como o presidente Lula reagiu logo à primeira vista, são todos criminosos, ou seja, você vê que no contexto já há uma certa contradição, né? O general ele confirma que havia crianças, havia idosos, né? Que as pessoas não estavam armadas, né? Mas o presidente Lula ele insiste na retórica de que são todos criminosos, ou seja, eles colocam todos aqueles cerca de 1.500 pessoas que estavam lá fora no mesmo nível daquele pequeno grupo que foi arquitetado pelo próprio pessoal do governo para destruir tudo lá dentro. Então foi uma grande conspiração e o presidente Lula ele confirma essa retórica. Ele é aquela pessoa que mente e morre acreditando na mentira que ele contou. Então ele já leva para o general este sentimento de que são todos os destruidores do patrimônio público, que invadiram ali o prédio público, o Palácio do Planalto. Então é isso, vamos ver adiante. São presos. General, são criminosos, têm que ser todos presos. Presidente, estamos todos no mesmo passo, estamos todos indignados iguais, serão presos. Só que até agora, nós só estamos lamentando dano ao patrimônio. Eu tenho uma admiração pela inteligência emocional dele. Ele, na mesma hora, falou: seria uma tragédia. Isso aí chamou muito a atenção e certamente o general Dutra irá carregar pelo resto de sua vida a expressão deste sentimento que ele teve pelo presidente Lula, que admira muito a sua inteligência emocional, né? É engraçado que o presidente Bolsonaro, que sempre procurou elevar a moral da tropa e foi o presidente que mais colocou generais no governo para a cooperação, porque acredita na fidelidade, na lealdade desses generais, pelo menos acreditava, e nunca tiveram palavras de afago assim como o general Dutra expressa aí de admiração, né, vamos dizer assim, pelo presidente Lula. Então isso aí já deixa claro aí o que é que a gente... uma percepção, né, com relação ao verdadeiro caráter desses generais, né, que havia um verdadeiro racha no alto comando, né? Talvez uma pequena minoria que era mais leal ao presidente,
A grande maioria, na verdade, tinham ciúmes, porque se tratava de um capitão que chegou a presidente da República. E eu não sei, né? Talvez a história do presidente do Exército, a sua passagem e saída do Exército, eles engoliam seco e a vaidade, o orgulho deles não permitiam que eles fossem leal ao presidente, né? E o general Dutra, com certeza, é um desses, assim como o general Tomás, que veio a ser as pessoas de confiança, né? O Richard Nunes, que foi comandante militar do Nordeste, agora é da área de cultura, né? Do Exército, né? Responde pela área de educação e cultura, uma espécie de secretário. São generais que têm a confiança do presidente Lula e já tinham antes, e certamente já estavam sendo pleiteados para serem nomeados para cargos de alta importância dentro do governo, né? Então, certamente já havia comunicações entre o governo Lula, o pessoal dele, com estes generais, e aí formou aquele desfecho, né, que nós ficamos sabendo depois, da trairagem, né, dos generais para depor o presidente Bolsonaro. Mas tem mais trechos aí importantes, vamos passar aí. E falou assim: general, isola a praça e prende todo mundo amanhã. Eu virei: presidente, muito obrigado pela compreensão do senhor. Dentro das possibilidades, uma boa noite. Ele virou: o ministro Múcio está aí com o senhor? Eu disse: não. Ele disse: deveria estar. E desligou o telefone. Nesse momento, vamos a coordenar a operação. E aí um dos ministros, não me lembro qual, perguntou: general, quantos manifestantes tem aí na praça? Eu disse: de 1.200 a 1.500, ministro. Neste trecho agora ele começa a falar sobre o planejamento, né, a coordenação da prisão dos manifestantes que estavam lá fora. Não são daqueles que causaram a destruição lá dentro, né? Aqueles foram usados, né, certamente convocados, né? Inclusive muitos deles até a justiça não chama, não sei porquê. É igual o caso do Adélio. Eles foram lá, causaram os atos de destruição, induziram os demais manifestantes a entrar, né? Os manifestantes viram pessoas com bandeira do Brasil lá dentro, tal, adentraram, mas quando chegaram lá, o ato de destruição já estava feito. Enfim, colocaram no mesmo balaio e prenderam essas pessoas pelo crime que foi praticado lá dentro, que não foram praticados por essas pessoas, obviamente. Aqui o general ele passa a relatar como foi a conspiração, o golpe contra o Estado democrático, né, de direito dessas pessoas, e a prisão deles, né? Então está aí a participação ativa, né, do general Dutra, enquanto comandante do quartel-general de Brasília. E aí a gente lembra daquela cena de um oficial, provavelmente subalterno, que estava lá fora, convitando, né? Aí foi a grande armadilha, né? E depois eles se esnobam por isso, né? Por ter conseguido prender a todos sem dar um tiro. Ora, isso aconteceu porque, obviamente, eles mentiram para os manifestantes. Eles pegaram os manifestantes como cordeirinhos, colocaram dentro do ônibus, dizendo que iriam para uma área federal. Eles não falam que a Polícia Federal iria para uma área federal. Uma área federal poderia ser uma área do Ministério da Educação, para uma escola pública, né, para o setor agrário e por aí vai. Mas eles, em nenhum momento, falaram que ia para a Polícia Federal. E, segundo o oficial do Exército que estava lá fazendo a interlocução direta com os manifestantes, fala que entrassem no ônibus, que ele dá um período de 1 hora, um prazo, e sairiam em paz dali. Entendeu? Então as pessoas acreditaram, inclusive alguns bateram palma. Mas vamos ver esse trecho do general aí que ele traz mais detalhes. Aí ele respondeu: tudo isso? Aí eu disse: tudo isso. Como é que nós vamos tirar eles daí? Eu disse: nós precisamos de ônibus. Aí eles perguntaram: o senhor tem ônibus? Eu disse: não, para essa quantidade não. Eu acho que o ideal seria usar os ônibus deles que estão estacionados na Granja do Torto. Aí o ministro Flávio Dino disse: isso é impossível. Esses ônibus já foram entregues à Justiça e vai ser dado perdimento. Esses ônibus só podem ser empregados com autorização da Justiça.
Nisso, o ministro Rui Costa pegou o celular, fez alguma ligação, acredito, para alguém do Distrito Federal. E, general, quantos ônibus a gente precisa aqui? Ou seja, ministro, raciocina 40 pessoas por ônibus, uns 40 ônibus. Aí ele falou no telefone, que horas? Eu falei, 5h30 da manhã, ministro. Ele falou no telefone, general, pode ser 6h30? 6h30, sim, senhor, ministro. No dia seguinte, naquele momento, terminou essa reunião, nós nos despedimos, os ministros foram embora, eu permaneci no Comando Militar do Planalto, emiti minha ordem de operações para os meus comandantes subordinados, isolamos a praça, e aí acontece um fato interessante, porque havia em algumas pessoas um nível de fanatismo, um nível, não entendo, de transe, que quando nós isolamos as praças, e no vídeo que o senhor mostra, o primeiro vídeo que o senhor mostrou, dá para o senhor ver a linha de soldados que passou a noite toda lá isolando a praça. E quando nós isolamos as praças, deputado, as pessoas acharam que nós estávamos isolando a praça para protegê-los. E foram dormir. No dia seguinte, a polícia chegou na hora certa, com todos os meios. Os senhores viram ali o vídeo que o presidente mostrou. A partir daí você sabe o que é que aconteceu, né? Tem os vídeos que mostram quando o oficial do exército conversa com as pessoas, eles entram, tem são 3 agentes, né, que também vão conversar com o pessoal para convencer eles a entrarem no ônibus. Inclusive tem uma mulher, né, que é um agente federal também. Mas o interessante é quando ele fala em tom de deboche, não sei qual o sentimento dele, e às vezes a gente fica pensando em que mundo esses generais vivem, em que planeta eles vivem. Ora, ele expressa com admiração o fato de os manifestantes acharem que eles estavam ali para protegê-los. Ora, com admiração ele expressa isso. Você vê a distância que estavam os oficiais generais do alto comando da sociedade, não é? Eles não estão para a pátria, porque a pátria, a primeira coisa que vem pátria é o povo. É o povo, em sua maioria esmagadora, a vontade soberana do povo, defesa da pátria, defesa do povo do seu país, não é? E aquele povo que estava ali, que há 60 dias estava em frente aos quartéis, eles estavam em frente aos quartéis porque eles viam as Forças Armadas como o último bastião, né? O último bastião, a última voz de esperança, uma luz no final do túnel. Seria a última pessoa a serem traídas por eles, né? Então, é claro, é como um filho, a admiração que o filho tem por um pai, né? E a certeza de que o pai sempre estará disposto a protegê-lo. E qual o sentimento que essas pessoas tiveram após toda essa atrocidade do próprio exército contra o seu povo? É que um filho ou uma filha foi estuprada pelo seu próprio pai. É este o sentimento da maioria esmagadora do povo brasileiro. Em particular, tem do exército, porque teve maior participação em todo esse processo de prisão, né, de planejamento e de prisão dos manifestantes que estavam ali na Praça dos Três Poderes. E ele fala como fanáticos. Ele vê as pessoas como loucos, como os fanáticos, né? Então não dá mais para ficar com bandeirinha em frente ao quartel, não é? E quando a gente fala isso, alguns colegas às vezes até criticam, e eu respeito. Afinal de contas, devemos conviver com o contraditório. E diante de tantos enganos, de tantos conflitos, de tantas mentiras, de tantas desilusões, na ansiedade e na esperança de encontrar um caminho certo, uma solução, cada um procura delinear a melhor forma possível dentro do seu entendimento, aquilo que é melhor. E é claro que há discordância e concordância. Mas não é mais sensato estar em frente a quartéis com bandeirinha do Brasil, ficar na 232,
Porque existe um ato simbólico por trás disso. Você ali está apelando para quem? Para as Forças Armadas, em frente ao quartel. E quem responde por essas Forças Armadas são estes generais. Então não tem condições. O povo precisa voltar a ser protagonista da história, como aconteceu em grandes revoluções, em grandes momentos, né, de mudanças. Sempre começa com o povo em conflito. Revolução Francesa, Revolução Gloriosa, Guerra da Secessão nos Estados Unidos, para resolver um problema interno, para depois ir conquistar o mundo. Foi assim. Revolta Pernambucana, né? Ou Insurreição Pernambucana. Os conflitos têm começado, a sociedade novamente, infelizmente, voltar a ser protagonista da história, sujeito da história, assumir de vez aquela frase do artigo 1 da Constituição que diz: todo o poder emana do povo. Né? Se as instituições não estão funcionando, se o último bastião não funciona mais, o povo já existia antes dessas instituições, portanto tem que prevalecer a vontade do povo. Então, manifestações isoladas, como a bandeirinha do Brasil, suplicando a instituições, eu penso que não seja por aí o caminho. Talvez parar o Brasil mesmo, parar, resetar o país, não é? Quebrando a economia e mostrando que quem sustenta todo este aparato do Estado é o povo. E se o povo parar de trabalhar, todos vão sofrer as consequências, inclusive eles, todos eles. Porque eles vivem em outro nível, eles vivem numa bolha muito distante da maioria esmagadora da população brasileira. Um forte abraço a todos.